Estamos começando mais um programa Informe Jurídico do Sindipol. E nesta semana iremos falar sobre os procedimentos que ocorrem na Corregedoria. E para falar sobre o assunto, convidamos a advogada Priscila Macedo. Seja bem-vinda, doutora. Olá, Jânio. É um prazer estar aqui com você para poder esclarecer realmente alguns pontos que geram muitas dúvidas, né, em relação à Corregedoria aqui para os policiais civis. Doutora, fizemos algumas perguntas aqui que vai ser de grande importância para os policiais. E eu começo com a seguinte pergunta. O policial civil recebeu notificação para se apresentar na Corregedoria, certo? Qual procedimento o policial deve fazer? Pronto, ótimo. Primeiramente, a gente tem que ter em mente que a Corregedoria é um órgão ali que vai estar realmente investigando, né, e analisando aspectos que tenham ocorrido realmente uma infração disciplinar, né? Então, assim, a partir do momento em que o policial civil ele foi chamado, né, para tomar ciência ali do procedimento que está correndo em relação a ele tem que procurar imediatamente o Sindipol, para o Sindipol poder acionar a equipe jurídica e a gente prestar ali uma assistência jurídica para ele de qualidade. Muito bem. Agora, doutora, se o policial ele não viu aquela notificação, né? Porque geralmente a Corregedoria manda por e-mail, através do SEI, Expresso, e por algum motivo ele não verificou. Só posteriormente é que ele viu que tinha aquela notificação. O que é que ele deve fazer agora? Pronto, isso é algo assim muito importante e pertinente da gente comentar aqui, porque assim, existem os canais oficiais de comunicação que a Corregedoria ela sempre utiliza, né, para poder enviar essas notificações, essas convocações. Então, assim, sempre olhar realmente diariamente, né, os policiais civis, eles têm que colocar isso como um hábito, olhar o portal SEI, né, por meio do login deles, para ver se chegou algum comunicado, alguma coisa que ele precise estar atento ali, principalmente porque a Corregedoria, ela tem prazo, né, e são prazos curtos. Por exemplo, para uma sindicância, ali o prazo para a defesa é de 5 dias corridos, né, não são dias úteis, são corridos. Então, é um PAD, quando ele é um prazo de 10 dias, né, que também são corridos. Então, assim, por serem realmente prazos curtos, é muito importante que ele sempre esteja observando isso para não perder esse prazo, né? Se ele perde, realmente pode se precluir ali o direito dele exercer a sua própria defesa, certo? Mas, enfim, isso ocorrendo, né, no fim das contas, a gente indica que ele procure sim o Sindipol rapidamente, assim que ele tomar ciência disso, mesmo que tardiamente, para que a gente possa verificar o caso concreto, né, e ver o que a gente pode fazer em relação a esse servidor. A senhora falou aí sobre PAD, SAD, e essa é a grande dúvida de alguns policiais, né? Que eles chegam aqui e recebem uma notificação sobre uma sindicância, sobre um processo administrativo, sobre um IVP. Qual a diferença desses procedimentos? Pronto, isso realmente gera muita confusão entre os policiais civis, né? Eu percebo bastante que eles ficam sem entender ali qual é a diferença entre esses procedimentos e por que eles ficam precisando ir várias vezes até para a Corregedoria, né? Primeiro a gente tem que entender que ali está sendo feito todo um rito processual, né? Então existem as fases da tramitação, né? A partir do momento que chega uma denúncia, né, alguma coisa assim em relação ao cometimento de uma infração disciplinar para a Corregedoria, eles vão instaurar uma investigação preliminar, que é ali uma fase pré-processual, que muito se assemelha, por exemplo, a um inquérito policial, né? Que no inquérito existe ali uma fase que você vai investigar, vai ver se realmente ocorreu, né? Vai analisar ali as primeiras provas e se tiver subsídios suficientes, aquela IVP, né? Aquela investigação preliminar, ela pode evoluir para um SAD ou um PAD, né? Um SAD é uma sindicância administrativa disciplinar, que vai realmente se pautar por analisar as infrações disciplinares e que podem gerar ali uma certa punição para esse servidor, né? No SAD ele vai poder exercer o seu direito ao contraditório, à ampla defesa, e aí também a gente, enquanto jurídico do Sindipol, a gente vai estar acompanhando e vai prestar toda a assessoria jurídica, né, por meio das defesas técnicas que precisam ser feitas. Da mesma forma vai ser com o PAD, que é o processo administrativo disciplinar. Geralmente o PAD, a diferença dele para o SAD é porque o PAD ele vai ser uma infração disciplinar que já se comunica um pouco mais com as infrações penais.
Então, assim, as punições que vão gerar podem ser umas punições mais graves, entendeu? Mas que o servidor vai ter o mesmo direito ao contraditório, à ampla defesa e que tem que ser acompanhado por um advogado. Isso é essencial. A senhora falou agora com relação a infrações penais, né? Aí a nossa próxima pergunta realmente é com relação a isso. Caso o fato, né, enseje uma imputação de infração disciplinar e gere também uma imputação penal. A influência entre a decisão da Justiça e da Corregedoria? Pronto, isso a gente tem que deixar bem claro aqui que não há influência. Inclusive, alguns servidores, quando tem do mesmo fato, surge um processo administrativo na Corregedoria e também um processo criminal que está correndo na Justiça, né, e muitas vezes esse servidor é inocentado lá no processo criminal, só que pode vir a sofrer uma punição na Corregedoria, esse servidor às vezes não compreende o porquê. Mas se eu fui inocentado lá no processo criminal, por que eu posso ser punido aqui? Mas o que a gente tem que deixar bem claro é que realmente são esferas diferentes e que não se comunicam. Cada uma tem a sua independência e a sua autonomia de prosseguimento mesmo nos procedimentos padrões. Então, assim, a punição que pode sair na Corregedoria, ela vem decorrente do direito administrativo, né, da análise disciplinar que vai ser feita em relação àquele fato. Quando esse mesmo fato ele é analisado e julgado pelo processo criminal na Justiça, pelo Poder Judiciário, aí a gente está se tratando de um outro aspecto que aquele mesmo fato ensejou, mas que é um aspecto penal e que vai estar sob a égide do Código Penal, do Código de Processo Penal, que é diferente aqui das leis administrativas que vão estar incorrendo na Corregedoria. Muito bem. Quais são as punições administrativas que podem ocorrer ao fim desse processo? Isso é uma pergunta. E outra, há alguma forma de recorrer dessa decisão? Pronto, excelente. Então, assim, as punições, né, que são previstas no Estatuto da Polícia Civil são infrações que, por exemplo, para um SAD, pode ser ali desde uma advertência, uma multa, né, ou então até mesmo uma advertência, uma suspensão, que digo de até 30 dias para esse servidor, né, para esse policial civil. Quando a gente está falando de um PAD, pode haver punições mais graves, né, como uma demissão, uma cassação de aposentadoria, certo? Só que o que acontece? Quando o processo está correndo ali na Corregedoria, nós temos uma comissão disciplinar, né, que geralmente ela é prevista, né, pela legislação, que ela tenha um presidente e mais 2 membros integrando ela, ou seja, 3 pessoas que vão estar ali participando daquela comissão, né, como número mínimo de membros. Eles vão indicar ao final daquele procedimento, de toda a produção de provas, tudo que eles analisaram e investigaram, vão indicar ali ou o arquivamento daquele processo ou uma punição. Essa sugestão de punição, ela depois vai ser levada ao CONSUPOC, que é o Conselho Superior da Polícia Civil, e o CONSUPOC vai analisar também a situação, podendo ratificar a mesma decisão ou podendo até modificar para um arquivamento, por exemplo. E nesse momento, então, do CONSUPOC, a gente também pode pedir uma reanálise, pode até fazer uma sustentação oral, entendeu? Para poder reverter ali a situação, se não for uma situação favorável ao policial civil. É bom só para frisar, né, doutora, que o IVP, no caso, não tem punição, né? Isso é só investigação, correto? Exatamente. O IVP ele não vai ter nenhuma punição. O que pode gerar punição realmente é o SAD ou o PAD, né? Por quê? Porque são processos que vão ali prever a questão do contraditório e da ampla defesa, que é primordial de ser feito, né? E no caso do SAD, é uma punição que vai até suspensão de 30 dias, né, como a senhora falou. É bom lembrar também, pessoal, que com relação no processo administrativo, se for uma demissão, além de passar pela Corregedoria, CONSUPOC, e no final tem que ir para o governador, para ele realmente, através de um ato, ocorrer essa demissão. Exatamente, perfeito, Jânio. No final de tudo, ainda tem realmente o ato promulgado ali pelo governador, que é o chefe do estado de Alagoas, né? Pessoal, nessa quarta-feira, estivemos aqui com a doutora Priscila Macedo, né, esclarecendo sobre os problemas que podem ocorrer na Corregedoria. Esse esclarecimento dela realmente foi muito esclarecedor para todos nós. Doutora, a gente realmente quer agradecer sua participação aqui. Foi muito bom falar sobre esse assunto.
Eu que agradeço a oportunidade, né? É uma satisfação enorme estar aqui conversando com você, Jânio, e também para esclarecer realmente, principalmente essa parte procedimental que gera muitas dúvidas nos servidores, né? Espero que em encontros futuros a gente possa também detalhar um pouco mais a respeito tanto dos procedimentos como das infrações disciplinares, né? Então, já me ponho aqui à disposição para os próximos convites. E com certeza, doutora, iremos convidá-la mais outras vezes, até porque, como o nosso tempo é curto, aí traremos mais outros temas para que a senhora possa abordar aqui, porque realmente eu adorei o programa de hoje, né? Foi muito esclarecedor. Pessoal, quero lembrar a todos que o nosso programa você pode assistir através do YouTube, Facebook, Instagram e site do Sindipol. Toda quarta-feira, a partir das 10 horas da manhã, estamos aqui para esclarecer suas dúvidas. Tenham todos uma excelente semana.